Olá, meninas, como vocês estão? E a gente tá aqui agora na nossa terceira aula do desafio da automaquiagem 2.0. E eu vou falar para você que eu tô muito ansiosa para começar essa aula, porque essa aula é extremamente importante para você que quer fazer um acabamento de sombra impecável e profissional. Pegue papel e caneta aí para você anotar as dicas, tá? Porque essa aula aqui a gente vai ter a parte técnica na sombra, tá? E eu vou dando aí várias dicas para vocês ao longo dessa aula. Eu quero dizer que eu tô amando aqui a interação de vocês, tanto lá no direct do Instagram, como aqui abaixo nos comentários, né, de cada aula que nós estamos tendo aqui a cada dia. E eu vou pegar o máximo aqui as dúvidas de vocês, tudo, e vou estar fazendo os posts e vou estar aqui respondendo todas vocês, como eu havia dito aí, né, desde o início do nosso curso, tá bom? Então, vamos dar início aí, né, essa aula incrível, essa aula maravilhosa. Eu coloquei o arquinho, porque ele tá melhor para poder segurar o meu cabelo, né, a presilha não estava dando muito certo. Eu vou usar aqui duas paletas de sombra, tá? Essa daqui eu ganhei no press kit da Miss Rosé, da Beauty Fair, no Espaço Influencer. Aqui eu não sei se dá para vocês verem na câmera, tem a assinatura da Carol Lima, que ela também é maquiadora, e da Cenourinha maravilhosa. Eu encontrei ela lá nos 3 dias de feira. Maravilhosa. Inclusive, eu quero mandar um super beijo para ela e agradecer aí toda a simpatia e carinho que ela tem por todos. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês. Geralmente, os 4 pincéis que eu utilizo para poder fazer um bom esfumado, tá? Que é o pincel língua de gato, com essas cerdinhas aqui menorzinha, né? Tem um língua de gato que é maior, para você poder fazer a aplicação de corretivo, né? Esse eu já vou mostrar para vocês o como que eu utilizo. Esse pincel de esfumado, eu gosto de vir aqui nas extremidades, né? Nessa área aqui do côncavo. Ele é duo, né? Ele tem aqui também uma parte de língua de gato embaixo, que é até menorzinha, né? Eu utilizo aqui essa parte nos cantinhos, mas eu vou estar mostrando no passo a passo aqui para vocês. Esse pincel, ele é menorzinho, então ele encaixa perfeitamente aqui dentro dessa parte do côncavo. Vou utilizar ele também, certo? E esse é um pincel mediano para esfumar. Muitas das vezes eu também acabo utilizando ele, tá? Para esfumar, então, eu vou colocar em ordem aqui, para vocês darem uma olhada, ó. Pequeno, médio e grande. Esses 3 pincéis, no processo de esfumar, eles deixam o acabamento muito profissional. Bem incrível mesmo. Deixa eu vir um pouquinho mais próximo aqui. Vou vir um pouco mais perto para vocês poderem ver certinho aqui, né? Todo o passo a passo que a gente vai fazer. Quero saber também o tipo de sombra que vocês mais gostam de usar, tá? Deixa aqui nos comentários ou lá no direct do Instagram, tá certo? Hoje a gente vai fazer um degradê que dá para vocês utilizarem aí em todas as ocasiões, tá? Pode ser uma ocasião mais social, uma ocasião de festa, um jantar, tá certo? Eu vou utilizar esse pincel menorzinho, tá? Ele fica bem aqui dentro do côncavo, tá? Ele vai me dar mais precisão aqui e ele vai evitar que a sombra saia muito do meu controle, tá? Eu vou utilizar esse tom marrom aqui, tá? Vou estar utilizando esse tom para poder fazer aqui o côncavo. Não vou pegar muita sombra, tá? E eu vou depositando aqui. Nessa hora, para facilitar,
vocês podem fazer assim, ó. Elevar as sobrancelhas para poder facilitar o depósito da sombra. Que a gente vai depositando até mais ou menos aqui nessa área. Daqui eu já vou descendo. E subindo, descendo, tá? Eu já vou esfumando. Como que a gente vai esfumando? Movimentos dos lados. Exatamente como eu tô fazendo. E bolinhas. Lembrando que a sua mão, ela deve estar bem leve. Para poder fazer esse movimento. A borda você vai poder fazer tanto o movimento de C quanto um movimento de V. Mas na borda eu aconselho você só vir com a sujeirinha. Aqui assim, ó, sujeirinha. Para evitar de carregar essa borda e deixar ela ultrapassar muito essa parte, tá? Então é exatamente mais ou menos aqui, ó, essa distância aqui, ó, um pouco mais do que a grossura desse pincel, né? Vocês podem ver que ainda tem, eu coloco bem aqui, ó, pincel, ainda tem um espacinho aqui para não chegar na sobrancelha. A sombra, ela não pode chegar na sobrancelha. Para ficar um acabamento bonito, profissional, você trabalha aqui nessa área. Esfumar é um teste de paciência mesmo, tá? Para mim, eu falo pro meu marido, né, para minhas clientes, para minhas amigas, eu falo que é uma terapia. E para mim realmente é uma terapia. Eu amo o que eu faço. E vocês cada vez mais vão amar também. A cada dia, a cada aprendizado, a cada acerto que vocês derem, vocês vão ver o nível de satisfação e autoestima que vocês ficam. Bom, essa parte aqui já tá de bom tamanho. Não vou mais esfumar com esse pincel. Vou vir agora com um pincel maior na extremidade. O que que vai acontecer? Vai sair essa marcação. Evitar de ficar tirando e colocando o pincel, tá? Por quê? Se você perceber, a parte de cima, ela tá tocando só na parte de cima, próximo à sobrancelha. E a parte de baixo, somente na sombra. Se eu tirar e inverter, vai começar a sair a sombra pro lado de cima, próximo à sobrancelha, e é o que a gente não quer, tá? Deixa a mão fininha, deixa a mão leve, a mão fininha é boa, né? Você deixa a sua mão bem levezinha, tá? Vai fazendo movimentos circulares e movimentos pra lá e pra cá, de vai e vem. Bem leve. Vamos trazer agora a sujeirinha pro canto, puxando um pouquinho pra cá, tá? Ó. Aqui a gente já vai vendo o esfumado sendo construído.
Vamos subindo um pouco mais próximos. Acho que eu tô tampando a luz aqui. Vamos subindo. Movimentos circulares. Evitando de chegar muito nessa região, porque essa região a gente vai iluminar. A gente vai vir aí com uma sombra mais clarinha para fazer a parte da iluminação, para a gente fazer o nosso ponto de luz também. Tá certo? Olha a suavizada que deu essa esfumada. Certo? Aí a gente vai ou deixando mais marcado, ou deixando mais escuro, ou deixando mais claro, tá? Como eu disse, eu vou fazer algo bem clean aqui para vocês. Certo? Agora eu vou vir com essa sombra aqui. Ele é um rosinha perolado. Vou passar com pincel língua de gato. E vou depositar aqui na minha pálpebra móvel. Depositando nessa área aqui. Lembra que eu falei para vocês na aula passada sobre não cair a sombra? Quando você pega uma quantidade correta e você deposita dessa forma, fazendo leve pressão, é bem difícil de cair resquício de sombra abaixo dos olhos, certo? Eu vou vir com um pincel menorzinho novamente e vou fazer a união dessas duas sombras. Agora eu venho um pouco mais no cantinho e nas extremidades aqui. Vamos fazer essa junção. Até quanto eu preciso esfumar? Quando você vê que você conseguiu atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Tá suave, você não vê onde inicia, não vê onde acaba o esfumado e não tá marcado, tá certo? Aqui a gente tá tirando toda a marcação da nossa sombra, fazendo movimentos circulares e de vai e vem, circulares e de vai e vem. E com a mão sempre leve. Certo? Vou dar uma passadinha aqui assim. Vim aqui para vocês verem, tá? Agora eu vou vir com essa sombra mais clarinha aqui. Pra mim passar no cantinho. Vou depositar aqui assim, ó, bem nesse cantinho. Se você vê a necessidade de pegar mais sombra, você pega mais sombra e vai. Às vezes, sabe o que eu faço também? Eu pego até o meu lápis branco, faço um pontinho bem aqui e passo o pincel, né? Mas hoje eu vou só fazer o ponto de luz com a sombra. Incrível, né, o resultado.
Vou dar uma esfumada aqui. Uma leve esfumada nesse cantinho, que é a junção, tá? E é isso. Aqui a gente tem a nossa sombra. A gente poderia também colocar aqui, nessa bordinha, fazer um escurinho, né? Ele fica lindo também. A gente colocar uma sombra mais escura aqui e fazer essa parte aqui, né? Esses dias eu fui jantar com meu esposo e aí eu fiz essa maquiagem, né? Eu falei pra ele, eu acabei me sentindo a própria noiva de novo, né? Inclusive eu até postei lá no Instagram a foto, né, dessa maquiagem e ficou bem bacana, certo? Aí aqui o que que a gente vai fazer? Eu vou vir com o iluminador para poder iluminar abaixo da nossa sobrancelha. Se vocês forem utilizar o mesmo pincel para vocês esfumarem, se vocês tiverem só um pincel de esfumar, é importante que vocês façam a limpeza do pincel. Pega o seu lencinho demaquilante, se você tiver, ou o seu demaquilante, ou então tira um pouco do excesso no papel, tá? Eu tenho esses lencinhos aqui, que eu ganhei lá da Miss Rosé, da Beauty Fair. Nossa, eles são incríveis. Eles têm um cheirinho maravilhoso, eles tiram muito bem a maquiagem. Eu vou vir aqui com esse pincel e eu vou depositar bem aqui nessa região o iluminador. Vou dar uma esfumadinha, né? Olha a diferença que já dá. Incrível, né? Você pode vir até aqui no cantinho, ó, e dar um tchan a mais. Colocar mais brilho, certo? O que eu ia falar pra vocês, referente aí à sombra que carimba, né? O que que acontece? Tem sombras que elas têm a consistência em gel, né? Eu tive uma sombra com consistência em gel pra nunca mais, né? Eu testei uma vez essa sombra e ela carimbou, ela era maravilhosa, incrível, só que ela carimbava a pálpebra todinha, ficava assim, um horror. Ela ficava toda carimbada, então a promessa, né, de você ficar com aquela sombra linda, maravilhosa, caiu tudo por terra, porque eu não tive uma experiência boa. Atualmente tem muitas marcas aí que estão com essa pegada de paleta de sombra com glitter e são incríveis, mas a sombra com gel eu não recomendo. O que que eu recomendo? Pigmento ou glitter, né? Qual é a diferença? O pigmento ele é mais leve, né? Você tem assim uma textura de pozinho. O glitter ele já é maior, né? Essa daqui é da Alice Salazar, que eu tô testando também, a marca dela. Gente, esse pigmento, ele é maravilhoso, ele é lindo. Eu amei esse pigmento. Então, você não precisa nem colar com cola de glitter, tá certo? Quando é um pigmento mais fininho, né? E tem também ali a transição entre o pigmento e o glitter, né? Quando ele é mais fininho, você não precisa nem colocar cola de glitter, certo? Eu vou pegar bem pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho mesmo desse pigmento. E vou depositar bem no meio da minha pálpebra.
Olha que maravilhoso. Olha isso. É muito incrível. Eu me apaixonei. Quando eu vi na vitrine, eu já entrei e fui conhecer a marca. Incrível. Muito, muito incrível. Vou colocar só um pouquinho aqui, né? Tem que ter. Olha só. Olha esse brilho. Gente, a nossa sombra, ela tá finalizada, tá? Essa é uma sombra, como eu disse pra vocês, é uma sombra bem clean, certo? É uma sombra maravilhosa. E aqui eu mostrei pra vocês as técnicas que a gente utiliza aí no nosso esfumado, né? Pra você ter um esfumado aí duradouro, né? E com um acabamento super profissional, certo? Eu vou agora finalizar o meu outro olho e a gente já volta aqui para nossa aula. Bom, tudo pronto, já terminei a maquiagem agora, passei a sombra no outro olho, tá? Só que eu achei importante vir aqui e falar uma coisa para vocês. É sempre bom a gente poder também tá passando a sombra nessa parte de baixo aqui dos olhos, tá certo? Então, eu vou fazer isso aqui com vocês. Vocês podem fazer com um lápis, eu poderia muito bem pegar o lápis preto ou o lápis marrom nessa parte, né? Lembrando que o lápis escuro, ele dá mais profundidade, né? E o lápis claro, ele dá mais amplitude. Então, onde eu quero deixar com ar maior, eu coloco o lápis branco, lápis mais claro. Branco, bege, né? E na onde eu quero dar mais profundidade, na onde eu quero deixar mais fininho, né? Vamos dizer assim, eu venho com lápis escuro, marrom ou preto, né? No caso aqui, se eu quiser diminuir o meu olho, eu venho aqui no cantinho com um lápis mais escuro, tá certo? Bom, já vou fazer, vou pegar meu pincel chanfrado, né? Pra poder fazer. Esses pincéis da Mary Kay são excelentes, tá? Como eu falei pra vocês, no meu curso de automaquiagem, eu detalho cada um dos pincéis, né? É que aqui a gente não tem tanto tempo pra gente poder detalhar todo esse detalhamento mais completo, né? Ó, eu vou estar passando aqui na linha d'água. Esses pincéis que eu tenho aqui da Mary Kay, de crina de cavalo tratada. E os pincéis que eu tenho da linha Diamond, da Macrylan, eles são sintéticos. Se você tá buscando um pincel que seja bem macio, os sintéticos, eles são mais macios. Eu venho dando uma esfumadinha. Cuidado aqui nessa hora, para você não colocar o pincel bem dentro do olho, né? Mas acontece também. Às vezes acaba acontecendo. E eu não vou passar muito, tá? É só algo bem de leve mesmo. Viu como ele já dá a diferença? Eu gosto de fazer nos dois olhos simultaneamente. Porque eu já vou ajustando um e o outro. Vocês percebem que nesse daqui eu tenho mais sensibilidade, que é no lado esquerdo. Tá prontinho os nossos olhos. E eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostam desse tipo de sombra mais clean, né?
E eu vou fazer o que agora? Eu vou vir com o batom. Eu vou fazer o batom nessa aula de hoje ainda, tá certo? Eu falei pra vocês da pose, eu vou estar fazendo a pose agora. Então já prepara aí a câmera de vocês pra fazer o print, tá certo? E a gente vai finalizar com o batom. Prontinho. Agora eu vou passar o batom. Vou estar passando com um pincel, tá? O que eu venho trazer para vocês aqui de truque? Tem um truque de degradê que fica muito lindo para fazer nos lábios, tá? Vou utilizar esses dois batons aqui, o da Mary Kay e o da Ruby Rose, tá? Que é da linha nova, Style Fix, que é uma linha mais pro público jovem, né? Fantástica aí da Ruby Rose. Vou pegar aqui. Lembrando que é sempre bom a gente utilizar pincéis, porque assim a gente não... Eu não vou conseguir falar e passar o batom, né? Eu já tava vindo aqui com um batom, né? O pincel para passar. Então, todos os produtos é bom a gente ter um pincel para poder passar. Pra gente não oxidar, não levar bactéria, né? Pro produto da gente, tá? Então, aqui, ó, eu vou começar a fazer as bordas dos meus lábios, tá? Eu não vou vir aqui direto para fazer o contorno, porque eu tô com bastante produto. Então, eu vou vir aqui. Aqui. Agora, eu já posso ir desenhando, tá? Tá vendo como tá com bastante produto, ó? Eu tô indo pro lado interno ainda, não tô nas extremidades, certo? Vou pegar o espelho, aproximar um pouco mais, pra mim poder... E eu vou vir aqui mais pra frente, pra poder ver melhor. Já vou vir aqui pra parte de dentro, tá? Aqui eu borrei e eu vou mostrar pra vocês como tirar o borrado, tá? Que isso é importante também. Tudo é paciência mesmo, tá? Tem que fazer com calma, tranquilo. E vocês vão pegando com o tempo a prática. O rosto da gente é uma pintura. Por isso que a gente tem que fazer tudo muito perfeito, bem certinho. Não tem a obra de arte? Não tem os quadros do Picasso? Que valem aí uma fortuna, né? E de tantos outros artistas? Então, a gente precisa ter esse cuidado com o nosso rosto. Então, como que a gente vai fazer esse processo de tirar o borrado, né? A gente vai vir com um cotonete e um demaquilante, tá? Pegar aqui, ó.
demaquilante e a gente vai consertar. Viu só? Eu não vou pegar e ficar fazendo esse movimento, tá? Eu viro o outro lado e dou uma repassada. Certo? Certo, né? Vou voltar aqui com o meu batom. Vou pegar um pouquinho mais aqui. Como é uma bordinha mais escura, dá trabalho mesmo, tá? Agora, eu vou vir... Agora, eu vou vir com o corretivo, tá? Pra mim poder tá fazendo esse contorno aí. Tirar toda a marcação de fato, tá? Passei um pouquinho, tá? Vou vir aqui com pincel de pó. Agora, como que a gente vai fazer aí o degradê? Vou vir aqui com nude. Vou pegar o batom nude. Gente, esses batons, eles têm um cheiro incrível. Depositar aqui no centro. Tá vendo que já tá dando o ar de degradê? Vou ficar quietinha pra mim não borrar. E a gente vai unindo.
Vou vir aqui bem perto para vocês verem. E essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? A aula número 3. Amanhã a gente vai vir com a parte de delineado, cílios e tirar várias dúvidas aí. Tem várias dicas aí também que vocês me pedem muito, né? Aí de delineado gatinho, tudo. Eu vou estar trazendo aqui para vocês e a gente vai estar tirando todas as dúvidas e mostrando aí no passo a passo como a gente pode fazer e deixar o nosso delineado gatinho mais fácil de ser feito, tá bom? Então a aula também, como todas as outras, está imperdível. E eu vejo você aqui novamente na nossa última aula, que é a aula de amanhã. Amanhã a gente vai ter muita surpresa aqui, tá certo? E eu já tô aqui ansiosa para poder ver vocês aqui na nossa aula de amanhã, a nossa última aula, tá certo? Um super beijo e até amanhã!